eu, professor Arthur Góes, professor de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino, estamos fazendo parte do projeto Aprova Mais, os Enem dos concursos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e também muito simples, são as orações coordenadas, tá? Não se esqueça de aqui pelo QR Code você ter acesso à apostila e poder acompanhar de forma mais efetiva as nossas aulas, tá? O que a gente precisa saber, o que a gente precisa lembrar sobre as orações coordenadas? Muito simples. Primeiro, orações coordenadas pertencem a um período composto, ou seja, você vai ter duas orações. E as orações coordenadas são aquelas que são sintaticamente independentes, ou seja, as orações não funcionam, você não tem uma oração funcionando como termo da outra. Quando eu falo em sintaticamente independentes, não se esqueçam, não se está falando em termos de sentido, né? Não é semântico, é sintático, tá bom? As orações coordenadas, vamos lá, se dividem em duas, vamos relembrar comigo, muito simples. Existem as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. As assindéticas, como o próprio nome já diz, elas não são introduzidas pelo conectivo, né? Assindéticas. As orações sindéticas, sim, elas vêm introduzidas pelo conectivo. As orações coordenadas sindéticas se dividem em 5 e nós vamos lembrar aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá. A primeira das orações coordenadas sindéticas é a oração aditiva, são as orações aditivas. Quando você ouve aditiva, lembra, adição, soma. Mas soma em que sentido? No sentido de que aqui você vai ter a soma de ações, certo? O conectivo aditivo mais comum é o e, mas existem também outros conectivos como o nem e outros. Observem a frase, quando se diz, fiz a reclamação e recebi o meu dinheiro de volta, tá? Observem como é muito simples identificar. A primeira oração seria a oração coordenada assindética. A segunda, a oração coordenada sindética. Notem como o conectivo, que é o e, a conjunção, ela passa uma ideia muito clara de soma de ações. Foram duas ações aí que estão relacionadas. Tudo bem? Estamos diante da oração aditiva. A oração adversativa, vocês devem lembrar, é aquela que traz ideia de oposição, adversidade. O conectivo adversativo mais comum, lembre-se, é o mas existe o porém, o contudo, o todavia, o entretanto. Na frase, eles fizeram a dieta, mas não emagreceram. Olha só, fazer a dieta e não emagrecer são ações que se contrapõem, né? Afinal de contas, o fazer a dieta pressupõe o emagrecimento. Quando se colocam essas duas orações e o conectivo, observam como ele marca uma noção de oposição, certo? Então, fazer dieta e não emagrecer são orações contrárias, que trazem ideias contrárias. Daí, nós temos a oração adversativa, muito fácil de ser identificada. Na tira, observem a ocorrência do conectivo adversativo. Olha, ela está fazendo tricô. E aí o marido entra, mas ela não vê, tá? Bem nítida aí a noção de adversidade. Alguém entrar e o outro não ver são ideias que se contradizem, que se contrapõem, marcando a adversidade. Tudo bem? Bom, a terceira oração coordenada, relembremos, é a alternativa, né? A alternativa, ela passa ideia ou de alternância ou de escolha. Alternância ou escolha, tá? Então, quando se diz, você vai ficar em casa ou vai sair com os amigos? Notem, aqui você tem uma nítida ideia de escolha, certo? As duas orações, a segunda oração, perdão, introduzida pelo conectivo alternativo. Qual é o conectivo alternativo mais comum? O ou, certo? Ou conectivo, conjunção alternativa. Já na segunda frase, você tem a seguinte construção. Ora, os alunos riam, ora, choravam. Aqui a ideia de alternância está muito clara, certo?
a alternância de ações, certo? Ora, eles riam, ora, choravam, tá? Arthur, rir e chorar não são ideias contrárias, portanto não seria adversidade? Não, preste muita atenção. As duas orações não estão sendo colocadas na perspectiva de retratar uma oposição, certo? Mas de mostrar uma alternância. São coisas que eles fizeram e de maneira alternada. A ideia geral da frase não é, portanto, retratar uma oposição, tá bom? A quarta das orações coordenadas, vamos lá, relembra, é a oração explicativa. A ideia de explicação, ela é dada toda vez que uma oração, normalmente introduzida pelo conectivo porque ou pois, ela explica, né, a ação em relação à oração anterior. Então, observe na frase, volte o mais breve possível, porque não temos muito tempo. Note como o porque não temos muito tempo está expressando uma ideia de explicação em relação à primeira oração, certo? Ele deve estar doente, pois tem faltado às aulas. Observe também, novamente, a ideia de explicação de uma oração em relação à outra, tá bom? Ideia de explicação. O conectivo, vou repetir, mais comum, o conectivo explicativo é o porquê ou pois. Bom, e por fim, vejamos agora um exemplo num texto de uma oração explicativa. Notem. Convém lembrar que, normalmente, as orações explicativas, elas vêm antecedidas de uma oração com o verbo no imperativo. É claro que nem sempre isso acontece, mas normalmente, tá? Quando se diz, tenha calma, pois tudo vai bem, pois tudo vai sair bem. Observa como o imperativo, né, ele marca, né, ele delineia melhor a noção da explicação. Então, na frase, aproveitem que isso é só uma vez por ano, está nítida a ideia da explicação, né? Aproveitem. Notem que o que ele pode perfeitamente ser substituído por pois, porque, né? Aproveitem, pois isso é só uma vez no ano. Estamos diante de uma oração explicativa, tá bom? E por fim, agora sim, falemos das conclusivas. Lembrem, são 5: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. O que são orações conclusivas? O nome está dizendo. Elas expressam ideia de conclusão. Acontece normalmente da seguinte forma: você tem uma afirmação e a partir dessa afirmação se extrai uma conclusão, certo? Então você tem, vejamos o exemplo. Não assisti ao filme, logo não posso julgá-lo, né? A partir dessa primeira constatação, eu não assisti ao filme. Tira-se uma conclusão, né? Eu não posso julgá-lo. Então, o logo é o conectivo, né, conclusivo mais comum, assim como o portanto, tá bom? O segundo exemplo, os problemas são complexos, portanto, devemos ter bastante cautela, né? Observem, diferente das explicativas, em que geralmente é um imperativo, né? Não demore, porque estamos atrasados. Nas conclusivas, você tem uma afirmação, certo? Olha só, os problemas são complexos. Que conclusão eu posso extrair a partir daí? Devemos ter bastante cautela. Você tem aí nitidamente a ideia da conclusão, certo? Então relembramos aqui rapidamente as orações coordenadas sindéticas: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Agora, muita atenção e muito cuidado. Com o quê? Primeiro, não se estuda orações coordenadas, não se identificam as orações coordenadas sindéticas a partir unicamente das conjunções, né? A gente que decora conjunção para tentar identificar as orações. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque às vezes o conectivo, as conjunções, elas podem assumir sentidos diversos, né? A chamada polissemia dos conectivos, polissemia das conjunções.
Então, o que determina exatamente a classificação de uma oração, você não deve esquecer, é o contexto, é a frase, tá? Isso vai ficar muito claro a partir dos exemplos. Visualizem aqui comigo, certo? Quando se diz, observa, o time jogou bem e recebeu elogios da torcida. O time jogou bem e recebeu elogios da torcida. Olha só, o conectivo aditivo, que é o E, né? O conectivo E, ele tem nitidamente a ideia de adição, né? A soma de duas ações, certo? O time jogou bem e recebeu elogios. Tudo bem? Já na segunda oração, eu digo assim, o time jogou bem e foi derrotado. O time jogou bem e foi derrotado. Olha só, na segunda oração é o mesmo conectivo, E, mas é nítida a ideia de adversidade. Percebem? Olha só, o time jogou bem, mas foi derrotado. Jogar bem e ser derrotado são ideias que se contrapõem, que se contradizem. Então, apesar de você ter um conectivo que é normalmente aditivo, nesse caso ele vai assumir um valor adversativo. Então, muita atenção para isso. Nesse caso, eu estou diante de uma oração adversativa e não aditiva. Tudo bem? O terceiro exemplo é em relação ao conectivo pois, né? Quando se diz não tome decisões precipitadas, pois você pode se arrepender. Não tome decisões precipitadas, pois, porque você pode se arrepender. A ideia aí é muito clara, a ideia de explicação, certo? Você está fazendo uma explicação, observe o verbo no imperativo, né? Já no quarto exemplo, visualizem, estamos convictos da decisão. Não vamos, pois, recuar. O pois, quando ele está deslocado, ele não está no início da oração, ele pode assumir um valor conclusivo, certo? É o que está acontecendo aqui, ó. Estamos convictos da decisão, portanto, não vamos recuar. Tudo bem? Oração conclusiva. Agora vamos às questões. Questão de número 1, vamos lá. Eu quero que se identifique a oração coordenada aditiva, tá bom? Qual seria a oração aditiva? Então vamos lá, ideia de adição. A primeira diz assim, as pessoas têm fácil acesso aos medicamentos, portanto há um alto índice de automedicação. Olha lá, viu, portanto já sabe, conclusivo. O Brasil é um país de muitos recursos naturais, mas de pouca consciência ecológica. Ter recursos e não ter consciência são ideias que se contrapõem, tá? Ou enfrentamos nossos problemas ou ficamos em casa esperando a hora da morte. E a letra C, o conectivo ou, ele só pode assumir o valor alternativo, né? A letra D diz assim, os brasileiros não só se alimentam mal, como também não fazem atividades físicas. Gente, vamos lá. Eis a opção correta, tá? Notem. Por quê? Observem como aqui, apesar de não ter usado o conectivo e, né, o conectivo nem, né, que são mais comuns, a ideia é nítida, a ideia de adição. Os brasileiros não só se alimentam mal, como também, não só, como também da ideia do e, né? É como se eu dissesse, os brasileiros se alimentam mal e não fazem atividades físicas. São duas ações, portanto, a oração aditiva na letra D, tá? A questão de número 2 é em torno desse texto. Vamos lá? Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem. Né? Krauss, né? A frase, educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem. E aí, vamos lá. Que oração é essa? Tá? A gente vai fazer logo a análise. Observem vocês que o E aqui, nesse caso, tem um valor adversativo, não é, gente? Certo? Olha só. Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem, mas poucos possuem, tá? Então não se deixe enganar. Esse E é adversativo. Opção correta, letra B de bola. Ideia de adversidade.
A terceira questão pede que nós encontremos uma oração coordenada adversativa. Vamos lá? Qual que você marcaria? Seria a letra A, aqueles atletas não estão preparados, não devem, pois, ser convocados. Aqui você tem adversidade ou você tem conclusão. Faça o que você achar melhor, que nós o apoiaremos. Discutimos durante a noite inteira, porém não chegamos a um consenso. Vou dar o recado a ela, portanto fique tranquilo. E a letra E diz, nós não participamos da festa, porque não fomos convidados. A ideia de adversidade a gente vai encontrar apenas na letra C, tá, gente? Discutir a noite inteira e não chegar a um acordo são ideias que se contrapõem, porque normalmente quem senta para discutir, né, normalmente chega a um acordo. A não concordância aí passa uma ideia de adversidade. Opção correta, a letra C. A quarta questão, vejamos, pede que nós identificamos agora a oração explicativa. Vamos lá? A letra A diz assim, os jogadores ficaram muito tristes porque não ganharam a partida. Seria a ideia de explicação aqui? Eles falaram tão alto que toda a vizinhança acordou. Não venham com essas histórias, porque não acredito mais. A letra D diz, nós não saímos de casa porque estava fazendo muito frio. E a letra E diz, estavam tão concentrados que não viram quando eu entrei. Olha só, nós vamos lá na frente explicar melhor, mas de antemão, observem. Às vezes o porquê ele assume um valor causal, que não seria uma oração coordenada. A grande característica da oração coordenada explicativa é o fato de não ter relação de causa-consequência. Na letra A você tem, né? Os jogadores ficaram tristes. Qual foi a causa disso? Eles não ganharam a partida, certo? Então você tem causa e consequência. Se você considerar pela característica do verbo no imperativo, é apenas a letra C, né? Que fica aí. Então, letra C, quarta questão, opção correta. Tá bom? Na quinta questão, vamos lá, simples, os distraídos são os mais verdadeiros, pois a falsidade exige muita concentração. Os distraídos são os mais verdadeiros, pois a falsidade exige muita concentração. Tá? Olha só, o conectivo pois, conforme a gente viu, ele pode assumir o valor explicativo ou conclusivo. Mas toda vez que ele inicia o período, ele sempre vai ser explicativo, certo? Ele só vai assumir o valor conclusivo quando tiver depois, quando ele não estiver iniciando o período, tá? A vida é valiosa, devemos, pois, aproveitá-la. Né? A vida é valiosa, portanto, devemos aproveitá-la. Tá bom? Aqui, então, ficou muito fácil. O pois é explicativo. Opção correta, a letra D. Tudo bem? Tudo certo? Bom, na sexta questão, nós temos um pequeno texto. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. A frase aí do Aristóteles, certo? A questão envolve o valor do conectivo então, tá? Então está muito claro. Notem primeiramente que esse conectivo ele pode ser substituído por um outro conectivo. Uma forma de você identificar é a substituição. Se eu substituir esse então por pois, né? Se eu substituir por porquê, observe como não vai caber. Então, esse então pode ser substituído por portanto. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um ato, mas um hábito. Você tem uma afirmação e a partir dessa afirmação você tira uma conclusão, certo? Então, você está diante aí de uma ideia de conclusão, opção correta, letra E, tá bom? Então, nós vimos na aula de hoje, relembramos as orações coordenadas sindéticas e aí você não deve esquecer. Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Até a próxima.